A paz do Senhor Jesus, igreja. Quero falar hoje sobre o Salmo 51. Salmo de Davi, Salmo 51 foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. A Bíblia nos declara que Davi é um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí você imagina uma pessoa que é declarada, né, um coração segundo o coração de Deus. É um coração que agrada muito ao Senhor. Se é segundo o coração de Deus, é um coração assim que é parecido com o coração do Senhor. Mas todavia, mesmo Davi sendo um homem que a Bíblia declara coração segundo o coração de Deus, ele não deixava de ser um homem pecador. Todos nós temos uma fraqueza, uma parte em nossas vidas onde nós somos mais fracos. A fraqueza de Davi era na carnalidade da parte sexual. O Senhor, ele nunca se agradou de um homem com muitas mulheres, né? Porque o Senhor criou Adão e Eva. O Senhor não criou Adão e 30 mulheres, 40 mulheres, 50 mulheres, 15 mulheres, não. O Senhor criou Adão e Eva. E aqui, Davi, ele teve muitas mulheres e muitas concubinas. Isso não foi do agrado do Senhor. E além de Davi já ter muitas mulheres e muitas concubinas, ele ainda cometeu um pecado gravíssimo contra Urias, o heteu. Porque ao invés de Davi ir para a guerra, Davi foi para o terraço e ficou observando a esposa de Urias, se banhando, Betseba. E ele desejou aquela mulher. E ele se deitou com aquela mulher, e ele engravidou aquela mulher, e ele queria que Urias assumisse um filho que era dele. Chamou Urias da guerra, mandou Urias para casa se deitar com a esposa, para que ele assumisse um filho que não era dele. Urias não fez o que o rei mandou. E o que Davi fez, mandou Urias, o heteu, para a guerra, para a linha de frente, para morrer. E tomou Betseba como sua esposa. E se casou com ela, cometeu o pecado do adultério, do homicídio. Aquela criança, ela não sobreviveu. Aquele filho, o primeiro filho de Davi com Betseba, ele morreu. O Senhor não permitiu que aquela criança, ela sobrevivesse, né? E o que aconteceu depois? O profeta Natã, usado por Deus para exortar Davi, falou: Davi, o que você cometeu foi gravíssimo, né? Você tomou a esposa de Urias, você matou Urias. Davi se arrependeu muitíssimo. Porém, a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Davi pagou um preço altíssimo. Todos os filhos do Davi, né? Os filhos de Davi, eles sofreram as consequências do pecado de Davi. E isso traz um alerta para mim e para a tua vida. Porque o Senhor nos perdoa os nossos pecados, perdoa. É claro que o Senhor nos perdoa. Porém, isso não quer dizer que nós não iremos pagar o preço do nosso pecado. Porque existe a lei da semeadura. O Senhor não é como eu e você que volta atrás da nossa palavra, não. O Senhor, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E existe a lei da semeadura. E tudo isso que você plantar e tudo isso que eu plantar, certamente isso também eu e você iremos colher. Davi se arrependeu, porém os filhos dele pagaram o preço por causa do pecado dele. Porque a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Aminon tomou Tamar, a irmã. Ele estuprou Tamar. Absalom matou Aminon. Absalom se levantou contra o pai, tomou o reinado do pai. Então aconteceram verdadeiras tragédias na vida de Davi por causa de um pecado. Porque Davi não vigiou. E assim é na minha e na tua vida. Se eu e você
não tivermos uma vida reta diante do Senhor, se eu e você estivermos na presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, cometendo pecados, o que vai acontecer? Não só eu e você iremos pagar o preço, como também toda a nossa descendência. E isso é muito sério, né? Aqui no Salmo 51, no versículo 15, 16 e 17 diz: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases, não se agrada. Aqui diz que não comprar é não se agrada. Aqui diz que o Senhor não se agrada em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? Um coração quebrantado quer dizer um coração fraco. Um coração que já não tem mais força aqui. Davi já não tinha mais força, ele se arrependeu tanto que ele já não tinha mais força, né? E aqui diz que um coração quebrantado e contrito é um coração que se arrepende. Não um coração que tem remorso, né? Porque o remorso você se arrepende na hora e continua com aquela prática do pecado. Não. Um coração arrependido. Arrependido é que nunca mais comete o pecado. Se arrepende e não pratica nunca mais. Aquele pecado é que diz que o Senhor não despreza. Verdadeiramente. O Senhor não despreza quando nós botamos o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó e nos arrependemos, porque Ele verdadeiramente, Ele nos ama com amor incondicional, tanto que Ele enviou o Seu Filho para morrer por mim e por você, que somos bem pecadores, né? Porém, Ele é um Deus que ama, mas também é um Deus justo. E tudo isso que eu e você plantarmos, certamente eu e você também iremos colher. Então, para que nós não venhamos sofrer, eu e você, e nem a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos, para que nós não venhamos trazer maldição para a nossa vida e a nossa descendência, vamos vigiar, vamos verdadeiramente ter uma vida no altar, vamos verdadeiramente ter uma vida com Deus. Vamos verdadeiramente servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, para que assim nós possamos trazer bênção sem medida para a nossa vida e para a nossa descendência também. Fica com essa palavra e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família e a minha também, em nome de Jesus.